A Copa de 2018 começou do jeito que a gente gosta, com muito equilíbrio, com muitas surpresas, muitas zebras, né? A gente viu aí a Alemanha perdendo para o México, Espanha, Brasil, Argentina empatando. As seleções que venceram pegaram adversários mais frágeis e venceram ali também muito apertado, né? Como Uruguai, Inglaterra, passaram algum sufoco. Então foi uma Copa que começou do jeito que a gente gosta. E apesar de um resultado aí, né, Júlio? Um certo resultado que aconteceu, né? Brasil empatou com a Suíça em 1-1 e é por isso que também a gente tirou um pouco de Brasil. Exato. No vídeo anterior, se você viu o que a gente fez, a gente estava todo animado com o Brasil, todo na expectativa, assim como boa parte da torcida brasileira, e deu no que deu, né? Então a gente resolveu diminuir drasticamente a cota de Brasil. Nos empolgamos mais com a nossa Islândia agora. Islândia, espero que a gente não seja ocupado para zicar, né? Enfim. Mas a gente retirou isso e vamos falar sobre, não só sobre Brasil, vamos falar sobre Copa. Vamos fazer nosso balanço sobre a primeira rodada da Copa de 2018, depois da vinheta. Antes de começar a segunda edição do Montanha Russa, quero fazer aqueles dois recados que a gente sempre deixa para você, mas é sempre bom lembrar. Primeiro, para você se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo, ajudar a Última Divisão a crescer, divulgar bastante por aí. Ativa o sininho ali, para você receber as notificações do nosso vídeo, isso é importante também. E o outro recado é sobre a Retromania, nossa parceria, né, que a gente lançou esse mês. É uma loja de camisas retrô muito legal, como essa camisa do Atlético Paranaense, muito bonita, muito boa. E aí, se você, nosso amigo alternativo, quer comprar uma camisa legal como essa, tem várias outras opções lá no site, entra lá retromania.com.br e usa o cupom de desconto Última Divisal, né? Última Divisão tudo junto, sem acento, para receber um baita desconto lá na hora da compra. Jogos alternativos. Vamos começar falando do primeiro jogo da Copa. Rússia 5, Arábia Saudita 0. Fora o resultado surpreendente, né? Que acho que depois a gente vai falar de bolão, de resultados. Ninguém, acho que nem o russo mais otimista esperava tanto resultado. Não. A gente gostaria muito de passar os gols, aliás. Exato. Mas teve golaço, né? Teve golaço e tal. Não sei se você viu, mas também aqui a gente não vai conseguir passar. Proíbe, né? No lugar disso, a gente decidiu passar um urso tocando corneta, que foi na comemoração. Então assiste aí, rapidinho. Давай, Тёма, еще раз, Тёма. Seguindo em frente, vamos falar então, Alan, pra você, qual foi o maior destaque alternativo dessa primeira rodada? Acho que não tem dúvida que foi a vitória do México contra a Alemanha. Não à toa né? você tá vestindo. Né? Exato, exatamente. Bom, a gente como brasileiro, né, comemorou bastante. Foi antes da nossa tragédia, então deu pra comemorar a vitória do México e foi impressionante. Eu esperava bem menos do México, bem menos mesmo. O time tinha alguns problemas, apontava alguns problemas. O Osório era até bastante cornetado lá na imprensa local. E de repente mostrou-se um time muito bem organizado, realmente bem preparado para enfrentar a Alemanha, com uma tática realmente muito, muito boa para enfrentar a Alemanha, com contra-ataques muito bons. Poderia até ter vencido por mais gols, porque teve chance para isso. Tomou pressão também, como esperado, né? A Alemanha também teve oportunidades. Foi um jogo muito bom, um dos melhores jogos da Copa, com certeza. Muito emocionante. E foi um belo gol também que inclusive gerou uma comoção tão grande que causou um terremoto, né? Exato. O governo, Isso foi o governo que né? falou, né? Que houve um abalo sísmico. Exato. E que ele não tinha nenhum motivo aparente, a não ser que todo mundo pulou ao mesmo tempo na hora de comemorar o gol. Exato, totalmente artificial. Bizarro, mas... E dá pra entender, vendo o vídeo da comemoração em uma das fanfests lá na Cidade do México, dá pra entender por que teve esse terremoto. Mas e pra você, Júlio, qual que foi o maior destaque aí dessa primeira rodada? Cara, eu gostei muito de Peru e Dinamarca. Você vê? A gente pensou em tudo. Peru e Dinamarca foi 1-0, né, pra Dinamarca. Exato. E o curioso, aliás, o gol de Yusuf Poulsen, esse cara, ele acertou com o RB Leipzig, ou com o Red Bull Leipzig, né? Sim. Porque a Globo não fala Red Bull, a gente fala. Mas é Rasenball, né? Rasenball Leipzig. Né? Enfim. Ele assinou com o Leipzig há 4 anos, quando o time estava lá na terceira divisão e foi subindo e hoje joga a primeira divisão da Alemanha. Cara que honra a última divisão. Que honra a última divisão e não largou o osso. Bom jogador, bom jogador. Comeu o filé mignon e roeu o osso. Né? Exato. Enfim. Mas esse jogo a gente tem que destacar o pênalti perdido pelo Cueva, né? Virou piada, né? Meu Deus do céu. Pênalti virou piada. Exato. A gente vai colocar na tela algumas piadinhas do Twitter aí, enquanto a gente fala. Que foi pra muito longe. Foi pra muito longe. Agitou muito mal. Depois sentiu, né?
ficou ali triste pra caramba na saída, jogou mal. Realmente foi triste a derrota do Peru, né? Foi. E outro destaque, acho que dessa partida que vale falar, foi a história do jogador da Dinamarca, que a filha nasceu nesse período de Copa e ele queria, obviamente, acompanhar lá, né, a recém-nascida, e os jogadores ajudaram a fazer uma vaquinha para pagar o avião, para que ele pudesse ir da Rússia para a Dinamarca e voltasse para continuar na Copa. Exato, né? bonito, momento familiar. Bom, outros jogos importantes e alternativos dessa primeira rodada foram Croácia 2, Nigéria 0, Costa Rica 0, Sérvia 1 e Suécia 1, Coreia do Sul 0. O que você achou? Eu acho que desses desempenhos aí, o mais impressionante foi da Croácia. Eu gostei bastante. É um time que a gente já espera, né? Faz um tempo, né, que jogue bem, porque tem jogadores bons já faz um tempo, é uma geração que já está até envelhecendo um pouco. O time, a gente esperava um time mais bagunçado, pelo que viu nas eliminatórias, mas jogou bem, ganhou bem da Nigéria, com propriedade. De repente pode assumir, já está na liderança desse grupo aí da Argentina e Islândia, né? E de repente pode realmente assumir o protagonismo nessa chave. Pode repetir aquela campanha, quem sabe, né? 98? 98. Quem sabe? Ver. Fora isso, também tem a Islândia, mas isso é um outro momento. Momento Islândia. Bom, a gente sempre tem um quadro aqui para falar especificamente da Islândia, que está aqui representada hoje. Só que a gente está torcendo desde o começo. E a Islândia empatou em 1-1 com a Argentina, né? Com a poderosa Argentina. O curioso desse jogo é que o goleiro, ele é também diretor de cinema, né? Exato, o goleiro que pegou o pênalti do Messi, né? Foi um momento espetacular. Cinematográfico. Né? Na história das Copas. Hans Thorhaldarsson, acho que é isso o nome dele. Thorhaldarsson, isso. Ele pegou o pênalti do Messi de forma espetacular e fez um comercial espetacular para a Coca-Cola antes da Copa. A Coca resolveu convidar ele para dirigir um vídeo muito bonito sobre a seleção da Islândia, com várias cenas legais e bem feito realmente. Dá para perceber que ele tem jeito para coisa, né? A profissão dele. Exato. E é legal também para destacar aí o lance dele pegando o pênalti, que foi a narração islandesa, foi espetacular do lance. Hannes Halldórsson, yfir til þín. Þurfum aðeins að treysta á Guð og lukkuna og Hannes. Sjáum hvað gerist hér. Lionel Messi gegn Hannesi. Takk þetta Hannes. Messi. Hannes! Já! Og Banega með sendinguna. Þetta líka mér. Hannes Halldórsson gleypir Messi í einum bitada. Bom, fora isso, vale falar que 99,6% da população da Islândia assistiu ao jogo ao vivo pela televisão. Eu fico curioso com o resto aí, da porcentagem que não assistiu, não sei o que estava vendo. Verdade. Mas enfim. Fora isso, a gente acho que vale falar nesse momento Islândia do que vem por aí, né? A Islândia pega a Nigéria na próxima partida. Na próxima rodada pega a Nigéria e é um bom jogo para a Islândia de repente conseguir a primeira vitória, né? A Nigéria realmente mostrou tá fraca, né? Não foi bem contra a Croácia. É um time que realmente não conseguiu mostrar a velocidade que a gente esperava. E vai pegar a Islândia, obviamente, cheia de confiança, né? A Islândia mostrou poder de marcação impressionante ali para parar a Argentina, não correu muitos riscos. E vamos ver a qualidade ofensiva, né? Porque vai ter que atacar mais para conseguir vencer a Nigéria. E aí a gente vai ter que, de repente, ver mais talento ali do Guilf, de alguns jogadores que consigam produzir mais para a Islândia vencer. Seleção brasileira. Vamos falar um pouco de seleção brasileira, de Tite, de Neymar, de todo mundo, né? Exato. O Brasil empatou em 1-1 com a Suíça, o Felipe Coutinho fez o gol brasileiro, mas eu queria perguntar pro Alan, para ele, qual que é o principal problema, ou né, os principais, talvez. Para muita gente o principal problema foi a arbitragem, né? Que teve um pênalti não marcado, que eu até achei pênalti, teve ali a falta no Miranda, que eu até achei falta, mas eu acho chato quando a gente fica falando de futebol e fala muito de arbitragem, porque... Parece que transfere não são lances fáceis, tudo bem que até poderia ter usado o árbitro de vídeo ali, o árbitro de vídeo viu e não viu, enfim, ficou muito estranha realmente essa história. Mas eu acho que a gente tem que falar mais de futebol, sabe? Se é pra falar de arbitragem, você pode ligar em qualquer emissora aí nessas segundas e terças-feiras que tem muita gente falando de arbitragem, né? Mas eu gosto de falar de futebol. E falando de futebol, duas coisas que eu não gostei. Na marcação, eu achei a marcação muito atrasada, muito atrás e muito passiva, né? Marcando ali na intermediária e observando muitos jogadores da Suíça tocarem a bola. Acho que deveria agredir mais. A gente sabe que os jogadores do Brasil, Paulinho, Gabriel Jesus, costumam ir bem quando marcam de forma avançada, né? E não fizeram isso. E no ataque eu acho que o time ficou muito pendente para a esquerda. É um problema que o Tite tem já faz tempo e que
com certeza deveria ter se preocupado mais agora porque o Daniel Alves se machucou, então era normal o time procurar mais a esquerda por ter mais referências ali, o Marcelo, o Neymar, né, e o Coutinho. Então esse é um problema assim que já era evidente que ia ter e que se mostrou em campo. O time só jogou pela esquerda, o Danilo realmente está sendo nulo ofensivamente, o Paulinho não tem característica de ficar tocando a bola, então eu acho que tem que encontrar soluções para isso, né? Talvez até tenha que mudar algumas coisas daí para frente. Você acha que o time sentiu o peso da estreia? Ah, sim, acho que sim. O time ficou muito apático, realmente tenso em alguns momentos, né? Não soube reagir bem ao gol. Exatamente. Então, acho que ninguém imaginava que a Suíça fosse marcar. Mas isso também é uma coisa que se fala muito, né? Todo ex-jogador que a gente vê que fala de estreia e tal, sempre fala, pô, é complicado, o primeiro jogo é mais difícil e tal. Então, era totalmente previsível que isso ia acontecer realmente nesse jogo e ia atrapalhar mesmo, né? O que estranhou pra mim foram esses outros detalhes mesmo. Aliás, tem um fato curioso que eu queria destacar aqui, foi lembrado aí na internet. O Brasil, desde 2006, só ganha de times com a letra C. Quando não tinha a letra C, não dava verdade. Certo. Porque em 2006 ganhou de Gana, aí perdeu pra Holanda. Aí a gente começa a contagem, né? De 2010... É bem grande. Vamos pôr na tela, inclusive no tweet. Coreia do Norte, Costa do Marfim e Chile em 2010, né? Aí acabou caindo exatamente pra Holanda. E Croácia, Camarões, Chile e Colômbia em 2014, sendo que a gente tinha empatou com o México, né, na fase de grupos, e aí depois acabou caindo para a Alemanha, como todos nós sabemos, né? Eu ia te perguntar agora sobre mudanças no time, mas eu já vou chamar o próximo quadro, que é o Momento Canarinho Putaço. Bom, o Momento Canarinho Putaço a gente instituiu aqui no último programa e é o momento de desabafo. O Alan sempre tem um desabafo para fazer e o desabafo de hoje tem a ver com mudanças na seleção brasileira, né, Alan? Ah, eu não gostei. Fiquei muito puto com o Tite dessa vez, cara. Eu acho que o Tite, a gente passa muito a mão na cabeça do Tite, todo mundo passa muito a mão na cabeça do Tite. Eu já vi gente na imprensa de ontem para hoje, de domingo para segunda para terça, passando a mão no Tite, arrumando argumentos para defender as substituições dele. Eu não gostei. A escalação, acho que todo mundo concordava, foi ok, mas as substituições foram péssimas. Primeiro ele trocou o Casemiro pelo Fernandinho, porque ele disse que o Casemiro já tinha tomado cartão amarelo e aí tinha feito 2 faltas perigosas. E aí eu já não gosto desse argumento porque mostra uma falta de confiança no jogador. O jogador tá acostumado a esse tipo de situação e realmente, poxa, tem que saber lidar com isso, né? Dá porque você queimar uma substituição por causa disso. Eu acho cagada aí. Mostra e acho pouco de fragilidade. Eu acho que é cagada também que escolheu o Fernandinho, porque o time estava precisando vencer ali. Naquele momento já estava precisando vencer. Estava precisando correr atrás do placar. Aí você poderia recuar o Paulinho e colocar já que ele queria colocar o Renato Augusto, né, para controlar o meio-campo e tal, como ele chegou a falar, colocasse o Renato Augusto no meio ali, sabe, para fazer a função do Paulinho que ele também sabe fazer. O Renato Augusto já não vinha jogando, então então, um pouco incoerente. Já é meio complicado você colocar o Renato Augusto, mas se é para colocar o Renato Augusto, eu teria colocado no lugar do Casemiro, né, para fazer a substituição, recuava o Paulinho e tal. E aí você teria mais uma substituição para poder colocar o Douglas Costa no lugar do William, porque o William, apesar de eu ser muito fã dele, jogou muito mal ontem, não conseguiu dar continuidade nas jogadas, o lado direito ficou realmente pouco produtivo também por causa dele, então eu teria colocado Douglas Costa no lugar do William e, obviamente, não teria trocado Gabriel Jesus por Firmino faltando 15 minutos pro fim do jogo, né? Isso eu acho que foi a pior cagada, porque você trocar um centroavante por outro de características parecidas, né? Não faz sentido, cara. Você tem que deixar, eu colocava os dois, Gabriel Jesus e Firmino sabem sair da área, sabem jogar juntos, eles podem jogar juntos. Né? Eu acho que isso é uma coisa que o Tite nem tá treinando direito, ele tem que treinar junto Gabriel Jesus e Firmino, porque é uma opção muito boa, sabe? Então você poderia ali, de repente, ter trocado um jogador mais recuado, né? Dependendo nessas situações que a gente falou, não sei exatamente quem estaria em campo, mas estando naquele momento ali, com aquela escalação que tá, você poderia de repente tirar o Fernandinho e colocar o Firmino, né, e remanejar as peças para poder mandar o time para cima mesmo. Você tinha que pressionar. O Brasil só nos últimos 5 minutos conseguiu fazer uma pressão. Então eu realmente não gostei das substituições. Acho que o Tite foi um dos principais culpados por esse empate. E esse foi o momento Canarinho Putaço. Melhor meme. Melhor narração. A
gente gosta muito de ver narrações de outros países, né? Sempre acontece algo de destaque. A Copa é ótima. Exato. E a gente tem que citar também esse jogo Portugal-Espanha, que acho que foi o melhor jogo do primeiro turno, não tem nada de alternativo, por isso a gente não tá dando tanto destaque, né? A nossa cara é sempre dar destaque para jogos alternativos, mas nesse caso aqui a gente vai abrir uma exceção porque merece, né? Foi um golaço do Cristiano Ronaldo, importantíssimo, e a narração foi espetacular, né? A gente vai acompanhar a narração de Nuno Matos, da rádio Antena 1 de Portugal. Vamos lá. Rocky vai apitar, é um livre perigoso, derreia nos pontos, Cristiano, ele vai! É gol! Cristiano, Padre Nuestro! Que gol! Que gol! Que gol! Que gol! Cristiano Ronaldo! O melhor do mundo marca! Ele tinha o grito do golo preso na garganta! Palco de milhões de portugueses! É gol! Pior lance bizarro. Esse não tinha como não ser o gol contra do Marrocos diante do Irã, que deu a vitória pro Irã por 1-0. Esse gol de quem foi? Foi do Bourradous, foi um gol... É um cara que tem uma história um pouco triste, assim, né? Porque ele perdeu os pais muito cedo, perdeu os dois pais por câncer, né? Bem difícil, e ele teve uma formação como jogador muito tardia, ele não teve categoria de base, e até os 18 anos ele trabalhava numa lanchonete, no Burger King, como funcionário do Burger King, jogava bola e aí conseguiu aos poucos crescer e se tornar jogador de futebol. Então é um jogador que não tem muita base, hoje em dia joga no São Paulo, que é um time bem alternativo da Alemanha, né? A gente gosta bastante do São Paulo, já aparecemos aqui com camisas, estamos devendo até um vídeo sobre ele, né? Um dia a gente faz. E realmente o Bourradous joga lá, é um jogador até querido pela torcida, mas acabou fazendo esse gol contra aí, que é um pouco triste, mas tem que... história que ele tem. Mas é um momento alternativo de destaque, né? Pior momento bizarro. Acho que o pior momento bizarro, apesar desse título, tem que ficar com o repórter que teve a sacada de fazer uma pergunta numa coletiva da França usando o Google Tradutor. Eu vou explicar. A França tem, não sei se é uma regra desde sempre ou se foi agora. Foi inventado porque eles queriam evitar perguntas da imprensa espanhola sobre a transferência do Griezmann para o Barcelona, que depois ele negou, mas naquele momento ele não tinha negado. Então a assessoria de imprensa quis evitar isso e aí falou que só poderia haver perguntas em francês, né? Pra tentar quebrar os caras. Mas aí o cara foi mais esperto. Ele pegou o Google... Vamos mostrar, vai. Melhor mostrar. Je voulais vous demander si vous avez pris la décision de continuer à l'Atlético Madrid ou si vous allez jouer dans Barça. Non, bon, question suivante. Vous passez à côté, s'il vous plaît. Bolão Vidente Carinho. Desde o vídeo passado a gente começou um bolão de algumas partidas, né? A gente não vai fazer de todas as partidas, mas das partidas alternativas ou dos maiores destaques de cada rodada. E naquela rodada a gente escolheu os jogos da Rússia contra a Arábia, o jogo do Brasil, Espanha e Portugal e Argentina e Islândia, né? Então a gente deu palpites para aqueles jogos e tivemos 2 acertos cravados mesmo, né? Que foi o Frango acertando Brasil e Suíça. Você vê? A gente deu uma zoada, né, naquele momento, mas ele acertou. E tivemos você acertando Argentina e Islândia, né? Resultados não tão fáceis, mas a gente conseguiu acertar aí, né? Mostramos algum conhecimento. Da minha parte, pelo menos, foi muito alternativo. Mas não foi só a gente que mostrou esse conhecimento, né? Bom a gente destacar, a gente gosta muito dos comentários de vocês e a gente viu todos os palpites que vocês colocaram. Muitos palpites, foi muito legal a participação de vocês no bolão e a gente anotou, vamos citar aqui o nome de quem acertou. Teve uns caras que acertaram várias partidas, não foram poucas. Tem 2 destaques aqui que a gente tem que chamar a atenção, que acertaram dois palpites. O Davi Moraes acertou o jogo do Brasil e o jogo da Argentina, e o Leandro Souza
quero chamar muita atenção porque ele foi o único que acertou Portugal e Espanha. Ele meteu 3-3. Meteu 3-3. Impressionante, né? Resultado nada óbvio. A E ele acertou. tava alta. E acertou a Argentina também. Colocou a Argentina 1-1 contra a Islândia, né? Então, muito obrigado para quem deixou o comentário. Exato. E se você quiser deixar o comentário agora dos próximos jogos... Vamos citar os outros alguém? também. Tem Pode mais. citar, Tem. então vai. O Alex Salvador acertou o jogo do Brasil também. E mais 4 pessoas acertaram os jogos da Argentina. Marcos Venício, Pedro Kaique, Éder José e Alan Leite. Isso aí. Muito Parabéns obrigado a a vocês. eles e a todo mundo que colocou os comentários e as apostas, né? Exato. Lembrando E- que não vale nada. Antes Mas de vale, cobrar, vale essa citação, né? vale a citação. A gente vai Então é deixar isso. sempre um abraço Agora aí. a gente vai para a segunda rodada do bolão, né? Para a Exato. segunda rodada da Copa do Mundo também. Fazer o bolão entre a gente, então você já coloca, depois do fim do vídeo, você coloca lá nos comentários que a gente gosta de ler. Isso. Quem sabe você acerta e a gente fala o seu nome por aqui. Exato, coloque seus palpites. A gente fez os nossos aqui, né, Ju? Vamos lá. O primeiro jogo que a gente vai falar dos palpites aqui hoje é Uruguai e Arábia Saudita. Exato. Jogo tanto alternativo aí que vai... É, depois do 5-0 que tomou, né? Exato. A gente... É. Vamos para os resultados. Ó. O Alan acha que vai dar 4-0. 4-0, vale dizer pro Uruguai, né? Exato, pro Uruguai. A Arábia Saudita tá eu muito- acho 2-0 pro A Uruguai. fase da Arábia Saudita é tão complicada que o voo deles até Moscou, a asa pegou fogo. Não aconteceu Você não nada é, de né? grave, felizmente, mas mostra como está A zica. complicada a situação Como é da que tá Arábia a Saudita. zica da Arábia Os jogadores devem ter ficado bem assustados e vão ter que se Vai recuperar. mexer no psicológico, você vai ver o resultado do bolão aqui. Depois do 4-0 do Alan, 2-0 meu. O Frango, que mandou o recado pra gente. 4-0 também pro Uruguai em cima da Arábia Saudita. E o Mestre, que também mandou o seu palpite, 3-0 pro Uruguai. O pessoal não aposta que a Arábia vai fazer nenhum golzinho. Ninguém, né? Ninguém já não apostava muito e depois disso tudo aí, É. acho que não. Segundo jogo, Dinamarca e Austrália. Um jogo muito interessante também. É bem difícil de acertar o resultado, eu Bem diria. difícil. E Alan, Eu aposto um 2-1, mas bem em dúvida, assim. Não acho que a Dinamarca impressionou tanto. E a Austrália até que deu trabalho para a França, né? Então acho que vai ser um jogo bem bom. 2-1. eu já estava um pouco com a expectativa com a Austrália, então vou colocar 1-1. Não que a Austrália vá muito longe, mas eu sempre acho que ela pode fazer uma copinha melhor. O Frango também apostou no 1-1. Lembrando que a gente não apostou junto, ele não copiou e eu não copiei ele. E o Mestre colocou 2-1 para a Dinamarca. Esses foram os nossos palpites. Terceiro jogo, Nigéria e Islândia. Também um jogo muito interessante, não só porque envolve a Islândia, como envolve a Nigéria, que perdeu na primeira partida. Então não sabemos se vai se recuperar ou não. O nosso bolão indica que não. O Alan acha que... Acho que vai ser 1-0 para a Islândia. Eu acho que vai ser um jogo bem feinho. Acho que os dois ataques ali um pouco limitados demais. Mas 1-0 para a Islândia tá bom. Torcendo, apostando com o coração. Né? Eu, já que acertei o outro, vou acertar de novo. 3-0 Islândia na Nigéria. Caramba, ousado. Para deslanchar na Copa, né? Ousado. Pra gente passar para as oitavas de final. O Frango mandou aqui 0-0, então um pouco pessimista com a Islândia. E o Mestre acha que a Islândia vence por 1-0 a Nigéria. E vamos pro quarto e último jogo da rodada desse bolão, né? Do bolão Vidente Carlinhos. Brasil e Costa Rica, por óbvio. Acho que vai sair um 3-0 pro Brasil. A Costa Rica mostrou muita fragilidade. A gente até colocou no Twitter que não vai ser a Costa Rica de 2014 não vai ser a Costa Rica de 2018. Espero que a gente tenha uma outra Costa Rica de 2014, mas não vai ser a Costa Rica. Então vai tomar 3-0 do Brasil. Eu fui um pouco mais moderado e ainda acredito em alguma coisa da Costa Rica, mas mesmo assim vai dar 2-1 Brasil, pra mim. O Frango mandou aqui um palpite um pouco diferente. A gente tinha falado que ele estava muito tímido na primeira rodada com relação ao Brasil, mas agora ele mandou 4-0 Brasil em cima da Costa Rica. Não sei se ele não está acreditando na Costa Rica. Sempre diferentão nos palpites. Ele quer ser um diferentão, mas enfim. O Mestre já foi mais ponderado, moderado ali, colocou 2-0 para o Brasil em cima da Costa Rica e esses são os nossos palpites. Então vale o convite, vai nos comentários, coloca esses 4 jogos. Não vale editar, hein? Depois não vai editar que dá pra gente saber se você editou ou não, hein? Coloca lá que depois, se você acertar, né, a maioria dos jogos, aí a gente fala no próximo programa, quando for conferir os resultados. Nessa parte do programa, a gente fala sempre de um conteúdo externo, de parceiros, de amigos, ou de gente que a gente tromba pela internet. E admira, né? E admira, que tem feito boas coisas pela internet em questão de conteúdo de Copa do Mundo, né? Exato. Hoje a gente vai falar do guia alternativo da Copa do Mundo, da revista Série Z, do Felipe, nosso parceiro, já colaborou com a Última Divisão outras vezes. Muito boa ideia e muito melhor execução ainda. Exato, muito bem feito, realmente.
uma revista bem completa, vale dar uma olhada. É um guia que apresenta, né, os times e tal, e aí a gente já começa a conhecer melhor exatamente as equipes que de repente não tem tanto destaque, né? E ele realmente se aprofundou bem legal nessas equipes. Bom, esse foi o Montanha Russa, o nosso programa de variedades de assuntos alternativos futebolísticos sobre Copa do Mundo. Exato. Gostou da discussão? Muito bom. E a gente vai continuar fazendo durante toda a Copa do Mundo. Fique acompanhando a gente, veja o programa antigo, dá uma navegada também e aquelas coisas de sempre, né? Exato, se inscreve, compartilha, ativa as notificações, deixa comentário. Ativa o sininho, inclusive, Exato. que é para você saber quando chega conteúdo novo. Exato, e é óbvio, né? Também lembre da nossa parceria com a Retromania, né? Que a gente já citou no começo. Se você usar o cupom Última Divisal, tudo junto, sem acento, você vai ter um baita desconto lá na compra de camisas retrôs, né? Que são camisas que tem tudo a ver com a gente, com o nosso público, que gosta de camisas históricas, de camisas memoráveis e muito bem feitas, muito boas. Retromania.com.br. Então a gente vai ficando por aqui, né? Exato. Voltamos daqui a pouco. E acompanhe a gente e deixe seus comentários. Até a próxima. Até a próxima.